Senhoras e senhores, vamos realizar a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Edital de convocação. O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Piracicaba, Circuito do Ouro, Grande BH e Rio Grande do Norte, Sicoob Credimep, senhor Jackson Guerra Araújo, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os 70.056 associados desta cooperativa em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária semipresencial, que será realizada em sua sede, na Rua Pedro Bicalho, número 70, bairro Novo Horizonte, neste município de João Molevade, Estado de Minas Gerais, no dia 3 de setembro de 2025, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Item A. Reforma integral do Estatuto Social, do artigo 1º ao artigo 59. Item B. Aprovação da política institucional de remuneração de administradores, conforme Resolução 5177 do Conselho Monetário Nacional. Item C. Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. O Estatuto Social e a política institucional de remuneração estão disponíveis na íntegra para prévia análise no endereço eletrônico sicob.com.br/web/Sicoob Credimep. João Molevade, 22 de agosto de 2025. Os cooperados que estiverem assistindo à Assembleia pelo MOB poderão votar após a apresentação de cada item. Aqueles que preferirem poderão votar todos os itens da pauta após a apresentação do item B, visto que o item C não possui caráter deliberativo. A votação no MOB se encerrará às 21h30. Os votos dos presentes serão computados imediatamente após a apresentação de cada item e os votos pelo MOB ao final da votação, às 21h30. Convidamos para fazer a abertura da Assembleia Geral Extraordinária o senhor Jackson Guerra Araújo, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credimep. Boa noite, gente. Bem-vindo a mais uma Assembleia Geral Extraordinária. Bom, hoje a dor do crescimento, né? A cooperativa cresce, é importante também algumas modificações, como a que o Conselho Monetário Nacional está propondo, e também, principalmente, a área de atuação, né? É sabido por vocês aí que nós incorporamos uma cooperativa do Rio Grande do Norte, e a área de atuação dela no Estado era só o leste, a parte leste, em torno de 1/3 do Estado. E a gente, nós vamos para um Estado como o Rio Grande do Norte, que tem aí 3.400.000, tamanho do Uruguai, da população do Uruguai, a gente quer desenvolver o cooperativismo, né? Aqui em Minas, para vocês terem ideia, tem 121 cooperativas de crédito, do Sicoob. Então, nós praticamente não temos muito espaço aqui. E o Sicoob, quanto mais ele cresce, o cooperativismo, quanto mais ele cresce, mais retorno ele dá. Então, a escala, o escopo, o crescimento da escala e o escopo é muito importante para o nosso crescimento e para a gente poder, cada vez mais, dar retorno para o associado. Lá no Rio Grande do Norte, só tem 3 Sicoob, sendo que a nossa e mais uma livre admissão, e uma terceira que é fechada, cooperativa do Judiciário. Então, é uma perspectiva muito boa. O outro sistema, Sicredi, já está lá no Rio Grande do Norte e fazendo um relativo sucesso no Estado. Então, nós rodamos o Estado, rodamos quase 900 quilômetros, já tínhamos pedido um estudo das principais cidades, e vimos ali uma oportunidade para a gente crescer. E outro fato importante é a diversificação econômica, né? Nós estamos numa região de mineração, né? Dependemos muito do minério, não só aqui no Médio Piracicaba, mas também no Circuito do Ouro, né? Mariana, Itabirito, Ouro Preto, né? São cidades que também dependem. A grande BH nem tanto. E lá no Rio Grande do Norte é um cenário bem diferente. Lá é um cenário de frutas, né? Talvez agora com o tarifaço ficou um pouco mais difícil, né? Mas o mundo, né? O maior produtor de melão do mundo é o Rio Grande do Norte. Então, frutas, pescados, camarão, sal, petróleo. Então, é um estado. E nós estávamos só
na parte leste, ali na Grande Natal, que forte era o crédito consignado. E nós conseguimos, com a nossa expertise, avançar para o meio empresarial. Conseguimos fazer bons negócios lá e tal, e aí nos animou mais a ir para o Estado de uma forma geral. Depois eu vou mostrar na sequência aqui o mapa. Eu quero fazer essa introdução, uma importância da Credimap avançar. E aí vai ter que fazer a modificação no estatuto, ampliando essas cidades, cidades polo, né? Então, vamos ver cidades de 60 mil, de 50 mil. Tem uma cidade que chama Currais Novos, que até descobriu ouro debaixo da BR. A estrada vai ter que mudar, para vocês terem ideia. E lá, realmente tem um campo muito bom, e a gente nota o seguinte, pelo cooperativismo ser essa ganha-ganha, os empresários lá ficaram ávidos para a cooperativa vá lá e chegue rápido no município e comece. Lá nós estamos, como bons mineiros, começando de uma forma mais cautelosa, né? Nós rodamos o Estado, fomos nas associações comerciais e fizemos parceria igual começamos aqui, tem pessoas aqui da Simon, das associações comerciais, a Credimap nasceu assim. Então, nós voltamos à nossa origem, de procurar as associações comerciais lá também, né? E aí a ideia é alugarmos uma sala, já alugamos sala, alugamos assim, né? Vai depender daqui, bater o martelo, né? Da área de atuação, mas é alugar salas dentro da associação comercial. Por quê? Ali tem um público de empresários, que aí você tem um conhecimento, você participa de reuniões, você já sai dali sabendo quem são os empresários que você pode visitar e tal. Facilita muito para quem está principalmente longe assim. Então, essa estratégia nossa, se dando certo, alavancou, aí a cooperativa procura um espaço no centro, né, uma loja maior, para poder realmente... Qual a vantagem disso? Se não, a cooperativa tem que ser desejada pela sociedade, pela comunidade, né? A gente pensa assim, se não for, gastamos pouco, fecha e tal, né? Mas eu tenho quase uma convicção que vai dar muito certo. Acho que vai dar muito certo. Então, essa é uma novidade. O Edgar vai explicar a parte técnica das mudanças do estatuto aí também, né, que vão ter acontecendo também, porque a gente aproveita uma GE, tem coisinhas que a gente tem que mexer, então a gente aproveita e faz a mudança geral, né? Então, esse é o objetivo, o maior objetivo. Tem a questão também da política de remuneração, porque hoje tem cooperativas do Sicoob pequenas, médias e grandes. As complexidades são bem diferentes, né? Então, o Conselho Monetário Nacional decidiu, para ter uma boa governança, né? Hoje tem algum conselho que vai gerir essa regra, como é que vai ser essa política de remuneração. Antes não tinha. Então, ficava muito a critério nosso mesmo, e isso é ruim. Tem que ter uma governança, um setor, um conselho acima, para estabelecer qual a política para se fazer essas remunerações, essas aprovações. Ok? Obrigado aí. Vou passar, então, para o Edgar. Convidamos neste momento o senhor Edgar Luiz Pena de Moraes para a condução dos trabalhos. Boa noite a todos. Obrigado por participar da nossa Assembleia, os que estão aqui presentes, os que nos acompanham pelo MOB. É uma satisfação muito grande. E, como o Jacques falou, a gente está passando por mudanças legislativas importantes, de modo que a presença dos senhores merece ser ainda mais agradecida. Tá? Muito obrigado mesmo. Bom, nós vamos começar pelo item A do edital, que é a reforma integral do Estatuto Social, do artigo 1º ao artigo 59.
Primeiro, eu gostaria de lembrar que o Estatuto Social, assim como a política de remuneração, elas foram divulgadas no site da cooperativa para prévia análise dos cooperados, conforme ata notarial do cartório de segundo ofício de João Molevade, em 1º/9. Dito isso, e também é importante esclarecer que, em que pese estejamos falando de reforma integral, muitos desses artigos são só reorganizados. Então, o que a gente vai passar aqui, repassar aqui com vocês, são as mudanças materiais que são propostas no Estatuto, né, aquilo que, de fato, afeta a relação da cooperativa com o associado. Bom, o primeiro artigo é exatamente o artigo 1º, que se refere à área de atuação da cooperativa. A proposta pela inserção e a expansão, como o Jackson já adiantou, é uma expansão que já foi aprovada tanto pela Central, para o Cicobi Central Secrense, quanto pelo Cicobi Confederação. Seria para a inserção dos municípios de Apodi, Açu, Caicó, Currais Novos, Mossoró e Pau dos Ferros. Então, essa é a proposta da alteração no artigo 1º. No artigo 3º, a gente se refere aqui ao sistema Cicobi. Tá? São alterações que emanam do próprio sistema, da própria organização da confederação. É no artigo 3º, mais precisamente, inciso 7, a cooperativa, quando for detentora de ações do Banco Cicobi, deverá negociá-las exclusivamente entre as entidades do Cicobi e, em caso de desligamento, deverá aliená-las antes do efetivo desligamento. Bom, nós somos, esclarecendo aqui, isso aqui é um detalhe um pouco mais técnico, acho importante esclarecer, nós somos uma cooperativa de crédito, uma instituição financeira não bancária. Mas por que a gente tem todos os serviços que um banco tem? Porque por trás disso existe um banco Cicobi, que é um banco fundado pelas cooperativas e prestador de serviços pelas cooperativas. E as cooperativas são acionistas desse banco, do Banco Cicobi. E a partir do momento que alguma cooperativa se decidir se desligar ou comercializar suas ações no Banco Cicobi, ela tem que dar preferência à comercialização entre as próprias cooperativas dos entes Cicobi, tá? Do ente Cicobi. O parágrafo 8º desse mesmo artigo, a cooperativa é aderente ao Comitê de Remuneração constituído no âmbito do Cicobi Confederação no termos da regulamentação em vigor, devendo disponibilizar as informações necessárias para cumprimento de suas atribuições e responsabilidades. Esse artigo, né, esse parágrafo, ele se refere ao item que a gente vai tratar posteriormente, que é o 2º item da pauta, então eu prefiro deixar para a gente dar maiores esclarecimentos na sequência. Lembrando que decorre de uma determinação do Conselho Monetário Nacional. Então, essa mudança normativa vai além do âmbito do Cicobi. Tá? Ela é uma mudança normativa que decorre do Conselho Monetário, como eu disse, que depois é regulado pelo Banco Central do Brasil. Outra alteração é o artigo 20, que se refere ao resgate ordinário, que é aquele resgate quando o associado se desliga do quadro social da cooperativa. A gente tem no artigo 20 o inciso 3º, a linha B, em caso de desligamento, o valor a ser devolvido pela cooperativa ao associado será dividido em até 60 parcelas mensais e consecutivas. E na linha C, da mesma maneira, aos herdeiros, né, na eventualidade de um associado falecido, os herdeiros terão direito ao ressarcimento desse capital, da mesma forma, em até 60 parcelas. Lembrando que no estatuto anterior, ou no estatuto até então vigente, né, esse parcelamento se dava em até 36 parcelas. Outra mudança proposta também, e como eu falei, gente, aqui a gente está passando na parte das mudanças materiais mesmo, tá? Porque, como eu falei, os artigos que são reorganizados, tanto é que o nosso estatuto hoje tem 59 artigos, está sendo reduzido para 57, devido a essa reorganização e, em alguns artigos, eles terem sido inseridos dentro de
de um determinado parágrafo, houve uma mudança, como eu falei, só a título de reorganização mesmo, por isso a importância de passar esses pontos, que inclusive estão destacados em azul, eu esqueci de mencionar com vocês isso, mas que vocês possam visualizar melhor. Bom, o artigo 36 se refere aos órgãos estatutários. Aqui é bom esclarecer também que não é exatamente uma novidade, porque em outros momentos esses dispositivos eles já fizeram parte de versões anteriores do Estatuto. Entretanto, como no Estatuto vigente esses dispositivos haviam sido suprimidos e por uma coordenação sistêmica, adesão ao modelo padrão do Sicob, esses artigos estão retornando. Por isso, eles estão sendo esclarecidos pontualmente para vocês aqui. No artigo 36, aqui a gente se refere às condições para a ocupação de cargo estatutário da cooperativa. Aí vale para conselheiro, diretor, enfim. O primeiro dispositivo que retorna é o ser pessoa natural, é algo até óbvio. A supressão dele, a gente entende agora, aí, o próprio sistema entendeu ser inadequada, né, ter excluído esse item, afinal de contas, pessoa jurídica não pode ser gestor da cooperativa. Então, esse dispositivo volta. O inciso terceiro, que é ser associado da cooperativa, exceto no caso de diretor executivo, desde que a maioria dos diretores seja composta por pessoas associadas. Os diretores devem ser associados à cooperativa, é isso que quer dizer, em outras palavras. Inciso sétimo, não manter vínculo empregatício com qualquer entidade integrante do sistema Sicob, salvo no caso de suspensão do contrato de trabalho de empregado que for eleito diretor na própria cooperativa. Ou seja, para você ocupar um cargo estatutário, você não pode ser empregado da cooperativa, a não ser que você tenha o seu contrato de trabalho suspenso. Inciso 8º, não manter vínculo empregatício ou societário com pessoa jurídica da qual o conselheiro de administração ou fiscal ou diretor da cooperativa seja administrador ou controlador. Isso também é um dispositivo muito importante para evitar conflito de interesses. Pressupõe que o diretor não pode ser sócio de conselheiro da cooperativa ou trabalhar para empresas da qual o conselheiro seja sócio. E o inciso 10, e aqui sim, de certo modo, uma novidade no que diz respeito ao Conselho Fiscal, a exceção feita ao Conselho Fiscal, exceto para o cargo de conselheiro fiscal, ser associado por no mínimo 3 anos completos e ter participado de 3 Assembleias Gerais da cooperativa. Por que essa exceção feita ao Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal não tem essa exigência, porque houve também uma mudança legislativa em que o Conselho Fiscal deixa de ser obrigatório nas cooperativas que fazem parte de algum sistema. O Sicob Credimap ele mantém o Conselho Fiscal, porque é uma ferramenta muito importante, já que você falou de governança aqui, e a governança é um dos pilares, né, que ajudam o Sicob Credimap a ter essa pujança que tem hoje. A governança, no caso do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal ele é o órgão que vai fiscalizar os atos da administração da cooperativa, tanto dos conselheiros de administração, quanto dos diretores executivos. Então, a importância aí de manter o Conselho Fiscal, e por Conselho Fiscal não tem essa condição de temporariedade aqui para exercício do cargo. Bom, frisando mais uma vez, a gente não vai repassar aqui todo o dispositivo, todo o estatuto, primeiro porque foi disponibilizado, como eu disse, para análise prévia, não faz nem sentido, e as mudanças são mais mudanças formais, como eu já esclareci. As mudanças materiais são essas, e antes de colocar em votação, eu passo a palavra para o Jackson para que ele faça as suas considerações. Vocês viram a área de atuação das cidades ali, que foi falado aqui. A questão do resgate ordinário é porque nós temos hoje o resgate eventual, que é depois do associado, depois de 10 anos e 65 anos, ele pode fazer o resgate, é como se fosse uma aposentadoria, né? O movimento da cooperativa, ele vai ganhando sobras, e aquilo é como se fosse
uma aposentadoria. E aí ele, 65 anos e 10 anos, ele pede o capital, ele vai receber parcelas, as parcelas é aprovado pelo Conselho, política do Conselho, devolver parcelas de um salário mínimo, salário vigente. E aí, o que acontecia? No resgate ordinário, que é o desligamento, não tinha uma cláusula tão grande assim. Então, ficava mais fácil a pessoa desligar da cooperativa do que ficar na cooperativa até fazer o resgate eventual, receber como aposentadoria e continuar na cooperativa. No ordinário, ela tem que desligar, ela tem que deixar de ser sócio. Então, se a gente favorecer esse mecanismo de poder desligar, é ruim para a própria sustentabilidade da cooperativa. Então, nos dois casos, agora, ficaria usando o mesmo critério. Que, se porventura se interessar em desligar, por exemplo, a pessoa tem 10 mil reais, ela vai receber 7 ou 8 parcelas de 1.518 até inteirar os 10 mil. Então, não 60. Até 60 é porque nós temos cooperados com valores altos aqui, que ao longo do tempo, né? Então, cooperado aí de 300, 400 mil reais que receberam. E aí, se a gente não fizesse esse critério, a pessoa interessaria em desligar da cooperativa, prejudicaria o patrimônio de referência da cooperativa, que é um item importante para a cooperativa continuar crescendo. Tá? E eu vou dar uma dica aqui, hein? Continue firme aí, que as sobras vão ser muito boas esse ano, se Deus quiser. Tá? Então, gente, essa preocupação das as coisas serem sustentáveis. Nós não podemos dar uma vantagem para uma coisa que não é boa para nós. Então, colocando o mesmo patamar, nas duas condições, será devolvido parcelas de um salário mínimo. Tá? Ok? Tá? Esse é um dado importante aqui. Ô Jackson, Oi? só complementando um pouquinho, que eu acabei esquecendo de falar, né? Quando a gente se refere a essa questão do capital, a gente está falando das cotas partes, tá? A gente está falando das cotas partes, só para esclarecer para todo mundo, porque, de repente, nem todos são obrigados a ter essa compreensão, né? Falar que são as cotas partes, aquelas que, inclusive, vão aumentando. Né? Aqueles 20 reais que vocês colocaram, e agora, todo ano, com as sobras, né? A gente usa o nome sobras, não pode usar lucro, né? Mas, basicamente, é o resultado da cooperativa de acordo com a movimentação do associado. Aquele que fideliza mais, ele vai receber mais. Né, é bem dinâmico isso, é de acordo com a movimentação do associado. Se um associado movimentou muito, mas nesse ano ele não movimentou quase nada, ele vai receber bem menos do que um que movimenta mais. Né? Então, esse é um dado importante, nós colocarmos no mesmo patamar, devolvermos nessa condição. Então, por exemplo, uma pessoa tem 300 mil, ela vai receber agora 300 mil dividido por 60 meses. Então, vai dar 5 mil reais por mês. Ele recebe os 12 primeiros meses, os 5 mil por mês. Só que ele ganhou mais sobras. Então, isso vai alongar. No segundo ano, ele ganhou, ele continua, resgate eventual, ele continua como sócio, a pessoa dele continua movimentando, ele recebe mais, então aquela quantidade de meses ele vai aumentar. Realmente, literalmente, como uma aposentadoria mesmo. Tá? É a empresa ou a pessoa física ajudando na sua movimentação, na sua aposentadoria, entre aspas. Aí, tá? Mas isso é importante, gente, porque se valores altos saem rapidamente da cooperativa, complica até a gente manter esse critério, né, e ele é bom. E também, principalmente, o índice de Basileia. O índice de Basileia é um índice muito importante, que a cooperativa cresce, o patrimônio também tem que crescer adequadamente. Nós estamos com a folga hoje, está tranquilo, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Né? A gente tem que pensar constantemente na perenidade, na sustentabilidade da cooperativa, e por isso que a gente faz esses movimentos, a gente entende também que é importante fazermos de forma transparente para a compreensão de vocês por que essas mudanças. Tá? Mas o que eu posso adiantar também bacana é que com 7 meses aí o resultado está muito bom, esse ano está muito bom, já pensando também no futuro, o Rio Grande do Norte com resultado também bem interessante, tá? Nós devemos
fechar lá com mais de 2 dígitos, né? Vamos falar assim, era a nossa previsão de ter um resultado de mais de 10 milhões só lá, e vamos alcançar, né? Lembrando que era uma cooperativa que ficou 20 anos como crédito consignado, né? Ela foi para o livre admissão, e lá ela não prosperou na livre admissão, teve problemas, e aí houve a nossa incorporação. E, graças a Deus, nós estamos tendo êxito, aprendemos com eles também, o consignado, principalmente, eles estavam mais avançados que a gente, então foi uma situação muito interessante. Jacques, tem as fotos ali do... Ah, tá. Vamos mostrar? Você que está acompanhando. Ok. Bom, aqui, gente, é o estado do Rio Grande do Norte. Aqui, esse aqui, ó, é onde que nós incorporamos a cooperativa. Tinha 3 unidades em Natal, 2 em Parnamirim e uma em Macaíba. Macaíba é uma cidade de 80 mil, Parnamirim uma cidade de 220 mil, Natal quase 800 mil habitantes. Nós, então, resolvemos fazer um estudo de onde que estavam as melhores cidades e rodamos quase 900 quilômetros. Saímos daqui, paramos em Santa Cruz. Santa Cruz já era da área de atuação. E era uma cidade interessante, eu vou ter uma foto da cidade para mostrar. Aí Currais Novos já não era mais da nossa área. Aqui era mais ou menos aqui, ó, a divisão da nossa área, só a parte, 1/3 do mapa. E aí Currais Novos é uma cidade onde foi descoberto o ouro, que eu falei na rodovia. A rodovia vai até mudar para não atrapalhar a mineração. Uma cidade de 50 mil habitantes. Já temos aqui um gerente, o Hugo Jorge, aqui de lá, está treinando aqui. Caicó, que é no Seridó, uma região bem quente, 42,5. Eu estava num restaurante, eu falei assim, o ar-condicionado está estragado. Não está, não. É isso mesmo. Aqui, aí daqui nós fomos para Pau dos Ferros. Detalhe, aí nós entramos no estado da Paraíba, que aqui a gente entra no estado da Paraíba, a rodovia. Pau dos Ferros é uma cidade na trompa. O mapa do Rio Grande do Norte tem uma peculiaridade que ele parece um elefante. Aqui, Pau dos Ferros é na trompa, que não dá o estado todo, mas aqui é uma cidade de uns 40 mil habitantes, uma região, uma cidade polo. De dia, parece que tem 80 mil. Tudo adquirido, é polo mesmo, uma cidade bem interessante. Aí nós atravessamos a Poti, nós não pedimos, é da nossa área de atuação, mas a ideia não é abrir agora, não. Cortamos para Mossoró. Mossoró tem 300 mil habitantes, cidade muito boa, a cidade, muita fruta, sal, petróleo. Petróleo, aqui avô na terra, descobriu petróleo lá, muito interessante. Açu, uma cidade também bem frutífera, muito frutífera. E aí voltamos para Natal. Então, essa foi a nossa, 866 quilômetros, para ser mais exato, foi a nossa viagem. Aqui algumas fotos com alguns membros da associação comercial que nos receberam, aqui em Santa Cruz. Santa Cruz tem um turismo religioso muito forte lá. Aqui, esse rapaz aqui é o nosso gerente regional lá de Natal, tá? Ele me acompanhou na viagem. E aqui os diretores da associação comercial. Aqui, essa foto aqui em Currais Novos, essa aqui em Santa Cruz. Depois, uma foto em Caicó, a comitiva maior, a presidente é a dona Odília, essa senhora aqui. Uma cidade bem interessante. É o segundo maior produtor de boné do Brasil. É forte lá, na parte de confecção. Aqui em Pau dos Ferros. Aqui em Mossoró. Esse senhor aqui, 90 e tantos anos, ele é o presidente da associação, ele falou assim, ô meu filho, eu quero ser o primeiro associado. O senhor vai ser. E ele abriu a conta lá. Aqui 2 visitas em Mossoró, aqui foi a segunda. Açu, a cidade que eu falei, especializada em frutas. E aqui foi uma visita à Liga contra o Câncer, que o Instituto Cicobi
Aí nós pegamos, foi uma carona, viu, gente? O Instituto Cicobi tem um instituto que ele escolhe entidades para contribuir, por exemplo, a lei, igual tem uma lei Rouanet, né? Então, o Instituto Cicobi, por ser um banco, ele tem essa peculiaridade de fazer doações para diminuir os impostos, né, que ele vai pagar. E escolheram a Liga do Câncer, que é um hospital contra o câncer, faz um belo trabalho. E aí, não a Credimep, o Instituto Cicobi, deu um valor próximo a R$700 mil para a Liga. Aí eu aproveitei, fiz uma visita lá, fui muito bem recebido, e convidei eles para a gente fazer uma parceria. Aqui em Santa Cruz, que eu falei do turismo religioso, né? Como é que é o nome dessa santa, gente? Santa Rita de Cássia, isso mesmo. Quem falou? Isso aí. De lá também falou. Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. A nossa causa vai ser possível, se Deus quiser. Né? Muito bom. Esse aqui é o padre empreendedor demais, esse padre. Você conhece? Não, né? Padre muito empreendedor. Né? E falou assim, já perguntou sobre a taxa da maquininha, querendo saber e tal. Muito interessante a visita lá. Bom, gente, então acho que é importante, né, mostrar para vocês o seguinte, nós estamos muito bem em Minas aqui, graças a Deus, o resultado aqui é muito maior do que o de lá, lógico que mas a gente tem que pensar em continuidade, né? E eu acho que essa diversificação econômica, hoje está muito bom, a questão do minério e tal, mas é bom, importante a cooperativa não depender só de um segmento, né? Ela ter outras possibilidades, né? Se amanhã arruma um substituto para o minério, então a gente pensar nisso é importante. Eu vejo cidades como Itabira aí preocupando com isso, né? Então apareceu uma oportunidade para a Credimep, por que não avançar, né, num segmento bem diferente, mas que comida, né, frutas, por exemplo, vai ser a possibilidade de acabar é difícil, né? Então essa é o detalhe aqui das fotos. Vou devolver para o Edgar. Pessoal, feito os esclarecimentos necessários, quero lembrar que a proposta de votação é pela integralidade do modelo proposto, até porque, como eu disse, é um modelo sistêmico, com as alterações materiais já informadas aos senhores, e que, após a votação, em caso de aprovação do modelo, esse modelo de estatuto ele ainda é submetido ao Banco Central, muito embora o Banco Central já faça uma análise prévia no momento em que o sistema Cicobi disponibiliza um modelo padrão a ser adotado por todas as cooperativas. Então, eu vou colocar em votação para os presentes na forma de aclamação. Os que nos acompanham pelo MOB vão votar na forma já esclarecida pela Ana Carolina no início. Então, eu peço que aqueles que estão de acordo com a reforma do Estatuto Social, integralmente, do artigo 1º ao 59, peço aos presentes que estejam de acordo, que permaneçam como estão. Aqueles que, porventura, não concordarem com a aprovação, peço que se manifestem, levantando a mão. Aquele que, por opção, preferir se abster da votação, também fique à vontade para se manifestar, levantando as mãos. Ok? Assim sendo, está aprovado por unanimidade pelos presentes e a apuração dos votantes pelo MOB será posterior. Vamos seguir para o item B do edital, que é a aprovação da política institucional de remuneração de administradores, conforme resolução 5177 do Conselho Monetário. Essa resolução determina que as cooperativas elas tenham uma política e um comitê de remuneração que sejam sistêmicos para aquelas cooperativas que participam do sistema. E é fundamental esclarecer também que aqui a gente não está falando de valores, não existe alterações de valores. O que está sendo aprovado aqui é a adequação de uma política ao que é determinado pelo Conselho Monetário Nacional
e que entrará em vigor a partir do próximo ano. Tá? Eu vou tomar a liberdade de ler os principais pontos para que os senhores tenham ciência. Então, a política de remuneração do Conselho Monetário, ela dispõe exatamente sobre a remuneração de administrador das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Como eu disse, a gente não é banco, mas é instituição financeira, por isso afeta a cooperativa. E importante esclarecer, já no início da política, que a exposição de motivo é porque quem faz a lei, quem faz a norma, determinou a criação dessa política. Né? Então, a implementação da política de remuneração por essas instituições objetiva fortalecer a governança corporativa e contribuir para a sustentabilidade dessas entidades, mediante alinhamento dos objetivos dos administradores no médio e longo prazo, com os da instituição, evitando, assim, estimular a assunção de riscos excessivos, garantindo, assim, a proporcionalidade na aplicação dos critérios previstos na regulamentação. Aqui são transcrições, tá? Então, nada que é editado, aqui é transcrição, logicamente, dos pontos essenciais, visto que, do mesmo modo que o Estatuto, a íntegra da política foi publicada anteriormente para análise. Seguindo com a exposição de motivos, especificamente no que concerne ao segmento cooperativo, ao considerar suas particularidades, a resolução do Conselho Monetário Nacional proposta prevê que a política de remuneração de administradores das cooperativas de crédito e das confederações de serviço constituídas por cooperativas centrais de crédito pode ser única por sistema cooperativo. Ou seja, o Sicob Confederação desenvolve essa política que vai ser aplicável para todas as cooperativas, e aí observado porte, uma série de questões, como o Jackson já adiantou a título de esclarecimento também, isso deixa de estar nas mãos do Conselho de Administração do Sicob Credimep e das demais cooperativas, naturalmente, e passa a ser gerido por uma entidade acima, tanto o Sicob Confederação, dentro dos parâmetros já estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Os principais pontos das diretrizes, também vou passar aqui com vocês, que ela é elaborada e revisada anualmente pelo Comitê de Remuneração do CCS. CCS é o Centro Cooperativo Sicob, ou seja, o Sicob Confederação. Tem aplicação imediata pelas cooperativas centrais e singulares do Sicob a partir de 1º de janeiro de 2026, devendo conteúdo posterior, após a deliberação desse conselho, desse comitê, quando do início de cada mandato, em que são estabelecidos as cédulas de presença e a remuneração de diretores, ser submetida à Assembleia Geral da Cooperativa. As regras devem ser compatíveis com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, de forma a não incentivar comportamentos dos administradores que possam elevar a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazos adotados pela entidade. O não incentivo à geração de sobras pelas entidades cooperativas de forma isolada ou sem levar em consideração a sustentabilidade da organização. Esse é um ponto importante da determinação, é que qualquer remuneração dos órgãos sociais da cooperativa não leva em consideração as sobras, de modo que o Jaco sempre fala do equilíbrio, né, entre o tomador e o aplicador, de modo que a cooperativa não seja gerida para, às vezes, sacrificar o tomador ou não remunerar adequadamente o tomador. Então, por isso, esse é o sentido da norma, determinar um equilíbrio dessas duas pontas fundamentais. Feitos esses esclarecimentos, eu passo a palavra para o Jackson, se entender que é necessário alguma consideração adicional. Jackson. Tem uma tela.
Não, passei errado. Como é que eu volto? Hein? Não. Voltar no modo. Como é que volta? Ô, Darlan, por favor, volta no modo da apresentação, por gentileza, aí. Peraí. Não sei. Bom, gente, esse é o histórico dos nossos ativos. Em 2005, a cooperativa tinha 7.287.000. Em 2005 já tinha, nós abrimos, a cooperativa começou em 1997. Então nós já tínhamos 8 anos de atuação e estávamos com 7.287.000 ativos. Em 2010, fomos para 37 milhões. Em 2015, 194.500.000. Em 2020, 953 milhões. Em 2025, só junho, tá? Nem acabou 25. Junho de 2025, 3.400.000 praticamente. Esse negócio cresceu, né? E isso faz aumentar a complexidade. Muitas cooperativas adotaram o modelo de ficar só em uma cidade, né, e não crescer. Não foi o caso da cooperativa. A Credimep entendeu que a escala, o escopo, era importante para poder atingir o propósito, conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade. Isso só conseguiríamos se tivéssemos escala e escopo. E é isso que nós estamos fazendo, né? E o Banco Central, então, o Conselho Monetário, viu que as cooperativas são divergentes, né? Tem cooperativas pequenas, médias e grandes, e estabelecer que essa complexidade deverá ter alguma diferença na remuneração dos administradores. Porém, não pode ser levado à sobra. E por quê? Olha que interessante a sabedoria do órgão, do órgão regulador. Porque, às vezes, o que pode acontecer? A cooperativa querer dar muita sobra para poder... Aí, se ela gerar muita sobra, ela pode cobrar indevidamente uma taxa do associado. Então, o item sobra não pode ser levado em conta. O que pode ser levado em conta? O crescimento. Se a cooperativa está crescendo, é porque ela está sendo mais atrativa para o sócio. Então, se ela está sendo mais atrativa, ela é boa, né? A cooperativa ser mais eficiente, ok, pode ser considerado. A cooperativa ter mais PAs, mais unidades, também pode ser considerada, a complexidade. Então, o órgão regulador foi muito sábio de não considerar a sobra. O Conselho Monetário Nacional definiu critérios que o Sicob vai criar e o Conselho Monetário vai aprovar ou não os critérios do Sicob, né? Então, essa é a novidade. Acho que isso vem ao melhorar ainda mais o cooperativismo. No cooperativismo, o cooperativismo tem 7 ramos. 2 ramos são regulados, o crédito e a saúde. Coincidentemente, são os ramos que mais crescem. A regulação fez bem para as cooperativas. No caso do crédito, não fez muito bem. Tá? A agropecuária não é um regime, não é regulado. A cooperativa de infraestrutura não é regulado. A cooperativa de transporte ainda não tem o órgão regulador. E faz falta porque há um crescimento mais homogêneo, há um profissionalismo ainda maior, né? Então, aqui, compartilhar com vocês esse crescimento. Acho que isso é uma coisa boa que veio para ainda mais profissionalizar as cooperativas. E a exigência que nós colocamos, aí sim, no nosso estatuto, para participar do Conselho de Administração, tem que participar de 3 assembleias e ter 3 anos de associado. Porque nós entendemos que o associado, o Conselho de Administração é estratégico. Ele já tem que ter conhecido um pouco o DNA, o histórico da cooperativa para participar. No Conselho Fiscal, essa exigência não se faz necessária, mas no Conselho de Administração é muito importante. A pessoa já está envolvida de alguma forma com a cooperativa. Okay? Acho que... Oi?
Não, exceto o Conselho Fiscal. Exceto o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal não é exigente. Ok? Bem, Jackson, obrigado. Bom, nós vamos colocar em votação e seguir a mesma sistemática com os presentes a votação por aclamação no MOB da maneira e no tempo que eles entenderem até às 21 horas, importante relembrar. Bom, reforçando, esclarecendo o que já foi esclarecido, né, a gente aqui não está falando de remuneração, a gente está falando de uma política sistêmica, e que, até por força e imposição da resolução, a gente tem que aprovar. Se não for hoje, daqui 15 dias, nós temos que fazer outra assembleia para aprovar. Então, e assim vai até dezembro, né? Então, eu sugiro que possamos, de fato, aprovar, né, recomendar a aprovação já no dia de hoje. E, por isso, coloco em votação o item B da pauta, aprovação da política institucional de remuneração dos administradores, conforme resolução 5177 do Conselho Monetário Nacional. Aqueles que estão de acordo com a política, que é uma política sistêmica, desenvolvida pelo Sicob Confederação, aprovada e analisada pela Central das Cooperativas, a serem aplicada pelas cooperativas integrantes do sistema Sicob, inclusive o Sicob Credimep, por dele fazer parte, permaneça como está. Aqueles que, porventura, discordarem da aprovação nesse momento, se sintam à vontade para manifestar, levantando uma das mãos, assim como os que preferirem se abster. Bom, assim sendo, está aprovado. Agradeço a todos pela compreensão da importância dos temas aqui propostos. Tá? Acho que merece uma salva de palmas, porque, afinal de contas, isso representa o desenvolvimento da nossa cooperativa, né? Agora eu devolvo aqui a palavra para a Ana Carolina, cerimonial, para dar continuidade. Obrigado. Agradecemos ao senhor Edgar pela apresentação e convido neste momento o presidente Jackson para fazer o encerramento da Assembleia Geral Extraordinária e proferir as suas considerações finais. Lembrando que os presentes pelo MOB podem votar todos os itens da pauta e a votação vai até às 21h30. Bom, pessoal, acho que foi bem discutido, né? Foi bem debatido. Eu encerro e convido a todos para um coquetel aqui do lado. Ok? Muito obrigado.